Deus, nosso Pai de bondade, queremos agradecer a oportunidade que nos é dada a cada semana deste encontro com o Evangelho. Queremos te agradecer, Pai bendito, as repetidas lições do Evangelho de Jesus, tão necessárias em nossas vidas. Queremos te agradecer o enlace amorável com a espiritualidade mais feliz que esse encontro com o Evangelho nos propicia. E queremos te agradecer, Pai bendito, o convívio estreito com nossos irmãos trabalhadores da Casa Espírita Joana de Ângeles, que nos permite o exercício da mais pura fraternidade, conforme os ensinos de Jesus. Queremos, por último, Pai bendito, agradecer por tanto que temos recebido da Tua misericórdia, da Tua bondade, do Teu amor. Que assim seja. Instrumento de alto significado é a palavra, que faculta a comunicação e a convivência entre as criaturas. E Jesus, o excelso Mestre, abrindo a boca, enunciou as mais belas palavras jamais ouvidas na terra. Tomou de um grão de mostarda insignificante e transformou-o num poema de singeleza, num hino de reverência à fé. E no entardecer inesquecível, num monte bordado de sol, compôs o mais harmonioso poema, a Bem-aventurança, o Sermão do Monte, alterando a estrutura do pensamento e do comportamento da humanidade. Esse poema clássico modificou os sentimentos humanos e rompeu a cortina de sombra dos preconceitos do passado, quando exaltou os humilhados, os perseguidos, os abandonados, os esquecidos, os esfaimados, os infelizes em geral, os aflitos da humanidade, oferecendo-lhes a herança da paz e a fortuna do reino dos céus. Com o brilho de cada palavra, compôs as novas de alegria que permanecem até hoje como o roteiro mais seguro para a vivência na plenitude. Utilizou-se das paisagens iridescentes e das mais comuns corriqueiras para construir a sinfonia do Evangelho e ainda comove a sociedade terrestre. Viveu a paz em todos os instantes, não aceitando infelizes discussões dos hábeis e insensatos, costumeiros, dominadores de vidas e de consciências. Cada vez que enunciava a palavra, havia um objetivo nobre, antes não conhecido, e sem censurar, corrigia os equivocados e desculpava a ignorância em predomínio. Até hoje, a sua palavra, o seu verbo sublime, vem merecendo cuidadosos análises, transformações que levam as palavras a terapias valiosas para todos os tipos de enfermidades e enfermos pelo mundo. Nunca lhe puderam imputar uma única palavra perversa ou venenosa, vulgar ou degradante. Todas eram elaboradas com o suave perfume da compaixão e do entendimento. Toma-o como exemplo,
quando não possas ajudar ou enunciando-a somente como socorro. A palavra é neutra na sua estrutura linguística. O uso que dela se faz dá-lhe sentido libertador e feliz, ou torna a palavra ácido destrutivo que arde no íntimo daquele que a expressa. Tem cuidado com a palavra. Aprende a usá-la para a edificação do bem e da verdade. Altera a tua ótica verbal, usando as tuas expressões com piedade e respeito pelo outro. Se não puderes ajudar, não perturbes, nem cries animosidade contra o teu próximo. Cada uma palavra pode levantar o ânimo de alguém ao quebrado, pode iluminar uma consciência obscurecida, pode facilitar a movimentação de alguém paralisado. Seja a tua palavra de bondade que intercede a favor, que ampara e ergue o ser infeliz às culminâncias da sua jornada. Jesus pregou por 3 anos. Nesses 3 anos, nada escreveu, só usou a palavra. E usou a sua palavra levando mensagens a todos, indistintamente, sem ver classe, sem ver identidade, sem ver riqueza, posição, sem sequer se preocupar com todas aquelas divisões, todas aquelas seções, todos os atritos que haviam no contexto da sociedade naquela época. Falava com os pobres como falava com as autoridades. Podemos lembrar de Pilatos no julgamento. És rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Jesus não o contestou, mas também não foi contrário à lei, mas nem deixou de lhe dar uma resposta que sustenta-se até hoje. Meu reino não é deste mundo. Quando Nicodemos, também doutor da lei, também autoridade na sociedade judaica da época, não entendendo sequer os ensinamentos judaicos, e muito menos os novos ensinamentos de Jesus, foi questionar a Jesus. E Jesus então lhe disse, em verdade te digo, se não nasceres de novo, não entrarás no reino dos céus. A incompreensão de Nicodemos foi maior ainda. Como posso eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falava também àqueles que se sentiam injustiçados, mas que também praticavam injustiças. Então ele lhes admoestava, se perdoardes os que vos ofendem, Deus também vos ofenderá. E falava aos pecadores, não há um exemplo mais cabal, mais profundo, mais belo do que suas palavras diante da mulher adúltera. A turba se fora. Jesus escrevera no chão algumas palavras e a turba se desfez. Onde estão aqueles que te condenavam? Perguntou Jesus. Se foram, mestre, vai tu também e não peques mais, a fim de que não te aconteça coisa pior. E àqueles que lá estavam com pedras na mão, alegando estarem em cumprimento das leis de Moisés, não os questionou, não os proibiu, mas impôs uma condição: aquele que se julgar sem pecados, atire a primeira pedra. E quando lhe questionaram qual o maior mandamento, como garantir a vida eterna, também questionamentos para o tentar,
feito pelos doutores da lei. E quando tentavam com relação ao pagamento de tributos, dai a César o que é de César, disse Jesus, lembrando o dever, a lei da sociedade, que ainda hoje existe e que muitas vezes nós também não respeitamos. E falando do amor, que todos nós gostamos de propalar que somos aqueles que amam, Jesus nos questionava: amar somente aos que vos amam? Que merecimento há nisso? E o nosso apego às coisas materiais? Jesus nos alertava: é mais fácil um camelo penetrar no fundo de uma agulha que um rico entrar ao céu. E tantas outras palavras. Quem são minha mãe e meus irmãos? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não saiba vossa mão esquerda o que dá à direita. E tentando apaziguar o coração de seus discípulos que estavam prevendo que Jesus partiria em breve. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. E quando nos preocupávamos com o amanhã, olhai os lírios do campo. Jesus nunca, em momento algum, proferiu uma única palavra que não tivesse uma justificativa exata, uma necessidade premente para aqueles que a estavam ouvindo. E quando os judeus se preocupavam com a ingestão desse ou daquele alimento, porque eram proibidas pela lei mosaica, Jesus alertava muito claramente: não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas sim o que sai. As palavras, as palavras. E quando nós deixamos transparecer o nosso temor, porque percebíamos a morte de Jesus se aproximando, sabíamos que Jesus nos deixaria em breve, Jesus saciava a nossa sede, aplacava a nossa ânsia. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis. O mundo não o pode reconhecer, pois que ficará convosco e estará em vós. O Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Palavras claras, diretas e objetivas, pedindo que cada um de nós guardássemos os seus mandamentos, lembrássemos de suas palavras. As palavras trazidas por Jesus, a palavra de Deus. E nada mais clara do que a parábola do semeador para caracterizar a palavra de Deus, conhecida de todos. Aquele que semeia saiu a semear, parte das sementes caiu junto ao caminho, foi pisada pelas árvores, foi pisada ou comida pelas aves. Outras caiu entre pedregulhos, não havia terra, cresceu, mas rapidamente o sol as queimou. As outras caíram entre espinhos, nasceram, mas os espinhos logo a afogaram. Outra parte das sementes caiu em boa terra, vingou, cresceu, e alguns grãos renderam até 100 por um. Os apóstolos não compreenderam muito claramente que se tratava da palavra de Deus e questionaram.
E Jesus lhes respondeu: a semente é a palavra de Deus, claramente. A que cai na beira do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois, dominados pelo mal, acabam abandonando a crença, se perdem. As que caem no pedregulho são aqueles que têm gosto pela palavra, a admiram, ouvem, mas não a interiorizam em seus corações. Submetidos a sofrimentos e perseguições, se escandalizam e desistem. Aquela que cai entre espinhos são aquelas que a ilusão do mundo, o apego à materialidade sufocam e matam em nós mesmos. E aquela que cai em boa terra são aquelas que, ouvindo a palavra, acatam a palavra e a transformam em comportamentos compatíveis com a doutrina de Jesus e com as leis de Deus. Mas Jesus também falou de sua palavra num outro sentido. Jesus e suas palavras. Nós precisamos meditar a respeito disso que Jesus fez, de seus feitos e suas palavras, mas na convocação que ela fez a todos nós. Ide e pregai. Ide e pregai. Se nós somos verdadeiros cristãos, se nós somos verdadeiramente espíritas, não podemos sonegar aquilo que nos tem transformado o viver. Não podemos esconder em nós aquilo que nos tem feito tamanho bem. Não podemos deixar àqueles que estão à nossa volta aquilo que nós necessitamos e que certamente eles também necessitam. Seria simples falta de amor, o que iria contra o que colocamos no início, se somos verdadeiros cristãos, se somos verdadeiros espíritas. Somos responsáveis em levar a palavra de Jesus a todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que estão à nossa volta, a todos aqueles que estão na esfera da nossa influência. Certamente que o espírita não precisa ir para praças públicas, bater bumbo, recitar versículos sem que as pessoas sequer parem para ouvi-los. Mas não podemos desperdiçar, como Joana de Ângeles falou, a oportunidade quando somos chamados ao serviço. E a humanidade, como dissemos no início, está desesperadamente necessitada da palavra de Jesus. A divulgação da mensagem cristã é uma obrigação que faz parte do nosso trabalho, da nossa tarefa de melhoria de nós próprios, e que certamente nos será cobrada se for sonegada. Que dizer daqueles que não levam a seus filhos, a quem tanto amam, mais do que a própria vida, certamente, a mensagem de Jesus, o ensino dos Espíritos, aos seus esposos e esposas, a quem juram amor eterno, sonegar-lhes as benesses da boa nova de Jesus. É necessário que nós repensemos a nossa atitude, porque trata-se muitas vezes até de uma certa dose de egoísmo, quando vamos reter para nós aquilo que nos tem feito tanto bem, sem que possa fazer bem também aos nossos filhos, aos nossos irmãos, àqueles que estão à nossa volta. Não sejamos omissos na tarefa
e no concitamento de Jesus, ide e pregai, porque um dia nos será cobrado. Ainda Joana de Ângeles nos diz: não te desalentes na difusão dos nobres princípios cristãos, porque os ouvidos que te recolhem as palavras continuam desatentos. Se o companheiro que parecia seguro caiu, levanta-o, distendendo as mãos afeiçoadas, e reconforta-o outra vez. Se o ouvinte partiu, ansioso, para se entregar inerme ao erro, considera-lhe a imprevidência e volta a encorajá-lo na luta contra o mal. Se o doente, em recuperando a saúde, retomou a posição anterior diante dos companheiros e dos compromissos morais, esclarece-o ainda mais quanto à responsabilidade e ao dever. Se o acompanhante se apresenta entediado, com evidentes sinais de enfado, renova-lhe as forças da fé pura, mas demora-te ajudando. Se a injúria te chega ao coração, desculpa o golpe partido daquele que foi por ti beneficiado. Preserva e socorre. Se a maldade enrosca os teus pés no poste da aflição, examina a própria atitude e permanece amparando. Se desprezado, não revides com azedume, esforça-te por ser útil sempre. Se insultado pelos comensais do teu carinho e dos teus ensinos, esquece qualquer ofensa e ampara sem mágoa. O desatento é espírito imaturo. O perseguidor é instrumento de várias enfermidades. O zombeteiro ignora-se. O imprevidente é criança espiritual. O mau é náufrago de si mesmo. No meio de todas as deserções e fracassos, originados na pobreza de forças que te rodeiam, cobra alento novo em Jesus Cristo, estando seguro de que és apenas um servidor em tarefa de auxílio e que todos os resultados a Ele pertencem, como todo bem dele procede. E após as fadigas, continuando sempre feliz, descobrirás nos recessos da alma a virtude e o amor, resplandecentes como luz de Deus, a clarear-te por dentro. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, Erasto, que se identificou anjo da guarda do médium, alude à tarefa da divulgação da mensagem de Jesus, do cumprimento do ide e pregai solicitado por Jesus. Diz Erasto: ide e proscrevei este culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma do amanhã, aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesadas do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza
e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, pois, então, cheios de coragem, para removerdes desta montanha de iniquidade, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, as agitações morais e filosóficas vão ressoar de todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina surgirá sobre nós nos dois mundos. E depois e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho encontrareis fé, fervor. E depois, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo-lhe graça pelas aflições que a terra lhes destina. Meus irmãos, ide e pregai. Importante tarefa, a qual cada um de nós não pode se furtar. Tarefa que nos é dada, não simplesmente por incumbência, mas principalmente como oportunidade de trabalho, que redundará certamente em maiores ganhos para nós próprios no caminho de nossa melhoria, no caminho de dias mais felizes mais rapidamente. Vamos orar. Jesus, mestre amigo, quão felizes somos em privar da tua companhia durante este encontro com o Evangelho. Nossa felicidade, certamente, Jesus, seria bem maior se todos, por todo o planeta, tivessem a oportunidade que temos tido a cada semana. E nesse dia, mestre, convencionado pelos homens como o dia de homenagear, de cultuar, de relembrar os chamados mortos, te pedimos, vela por todos aqueles amados nossos que não estão mais entre nós. Sabemos, Jesus, que a morte não existe. Sabemos que a vida continua. Sabemos que tudo acontece conforme as santas leis de Deus. Mas Jesus, sem que queiramos questionar os desígnios do Pai, muitas vezes mesmo, Pai, sentimos-lhes a falta e gostaríamos de tê-los à nossa volta. Sentimos falta daquele olhar, daquele sorriso alegre, daquele abraço forte, daquele afago suave, daquela carícia amorosa, daquela palavra doce, mas firme. Ó Pai, tantos e tantos momentos em que os sentimentos se afloram. E nós te pedimos, vela por eles. E te pedimos mais, neste tempo que nos resta, permite que cada um de nós, da forma mais digna e mais amorosa, façamos a devida preparação, Jesus, para o sublime reencontro que o amor de Deus certamente nos reserva
em breve dia. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, e até nosso próximo encontro com o Evangelho na próxima segunda-feira.